Muito obrigado. And blessed Sabbath to everyone. Feliz sábado para todos. It's wonderful. Thank you. It's wonderful to be together to worship God on His holy day. Ele está dizendo que é maravilhoso para ele estar aqui, não é? Com Deus estar este sábado. And this is why we have gathered here together, isn't it? E ele disse que é por isso então que ele está aqui juntamente conosco. Amen. And before we begin, I'd just like us to begin with a word of prayer. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma palavra de oração. Because we need the Holy Spirit of God to open our minds. Porque nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para abrir a nossa mente. Okay, so let's pray. Então vamos orar. Our Holy Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, we thank you for the gift of your love, Jesus. nós te agradecemos pela dádiva do amor de Jesus. We thank you for your Sabbath day. Nós te agradecemos pelo dia de sábado. We pray, Father, that thou would give us thy Holy Spirit, Nós te oramos, ó Pai, para que nos dês o Espírito Santo, that we might understand spiritual things. para que nós possamos entender o espírito das coisas. We thank you in Jesus' name. Muito obrigado no nome de Jesus. Amen. Amém. In looking at our title, God's Final Call, E eu vou falar sobre o último chamado de Deus. we will be dealing with the three angels' messages. Nós vamos falar sobre a tríplice mensagem angélica. And the three angels' messages is the last call to the world. E as três mensagens angélicas é a última chamada, o último chamado de Deus ao mundo. And in order to give the message, Com a finalidade de dar a mensagem, we must first understand the antes message. de dar a mensagem, nós temos que primeiramente entender a mensagem. That's very important É muito importante, because we are still here on this earth. porque nós estamos aqui com essa finalidade nesta terra. And this message is designed to finish the work. E estas mensagens têm a finalidade de completar, finalizar a obra de Deus na terra. But we are still here on earth. Mas nós ainda estamos aqui, And the question is, why is the work not finished? e a pergunta é por que a tarefa, o trabalho ainda não foi completado, não se finalizou? Is there a problem that happened to us with regards to the message? E certamente o problema está conosco, que não temos dado esta mensagem. Are we giving it wrong? Are we giving it in a wrong way? Estamos nós num caminho errado? Or are we misunderstanding, perhaps, the Ou message? nós não temos entendido a mensagem, talvez? So tonight we want to find the answer. E nesta noite nós procuraremos dar a resposta. And so we're going to look at the three angels' messages in detail, E nós então explanaremos essas mensagens em detalhe. so that we can understand them, Se nós não as entendermos, and then we are prepared to share them. nós não estaremos preparados para compartilhá-las. Okay? Ok? So in looking at the three angels' messages, E olhando para a mensagem dos três anjos, we find this message recorded in the book of Revelation, nós vamos para Apocalipse capítulo 14, chapter 14, capítulo 14 and verses 6 and 7. e versos 6 e 7. So if you have your Bible, you can use your Bible to Se vocês read it têm in a Bíblia, Portuguese. podem usá-la. Usem a Bíblia de Is vocês. this in your way? Revelation 14:6 says, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, E Apocalipse capítulo 14, 6 é a mensagem do primeiro anjo. having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, Ele tem o evangelho eterno para pregar a toda a terra, and to every nation and kindred and tongue and people." para todas as nações e todos os povos. So this everlasting gospel will be preached in all the world. E este evangelho eterno deve ser pregado para todo o mundo, Even in Brazil. também incluindo o Brasil. And we want to understand what this everlasting gospel is about.
E vocês devem entender sobre o que estas mensagens falam. And in the next verse, the angel explains, verse 7. E o próximo anjo nos fala no verso 7. It says, saying with a loud voice. Dizendo em grande voz. Ou seja, o primeiro anjo fala no verso 7, dizendo em grande voz. Fear God and give glory to Him. Temei a Deus e dai-lhe glória. For the hour of His judgment is come. Porque a hora do seu juízo é chegada. And worship Him that made heaven and earth. E adorem-no. And the earth and the sea and the fountains of waters. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. This message is preached with a loud voice. Esta mensagem deve ser pregada com grande voz, alta voz. It brings the attention of all the world to listen. Ela tem que ser pregada para que todos possam ouvi-la. And we want to understand what exactly is the angel saying. Nós temos que entender exatamente o que é que o anjo está dizendo. And if you look at the message, there are only 3 things that the angel says to do. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que o anjo está dizendo exatamente 3 coisas para nós. The first one is fear God. A primeira delas é temei a Deus. The other one is to give glory to Him. A segunda delas é deem glórias a Ele. And the last one is to E a última parte é worship Him. adorem-no. These are the only 3 elements that we are told to do. Esses são exatamente os 3 elementos que o anjo está dizendo que nós temos que proclamar. And the issue here is so important, it goes to the whole world. E isto é muito importante que vá a todo o mundo. And it's obvious that this is an issue that has to deal with worship. It has to do with worship. O que temos que fazer para adorar? And in order for us to understand the issue, we must know who we are supposed to worship. E a segunda coisa que nós temos que saber é supostamente quem adorar. You see, the whole world at this time is not worshiping God. E se o mundo não está adorando a Deus? So in order for the message to apply, e a ordem, o objetivo do anjo é we must also identify who is this God that we must worship. Nós temos que identificar quem é este Deus que deve ser adorado. Okay, so this is what we want to look at tonight. Who is this God that we must worship? Quem é este Deus que devemos adorar? How does the Bible identify Him? Vamos abrir a Bíblia e identificá-lo. And we look at one such passage that does this. And before we go on, I just want to make clear, we're going to use a lot of scripture tonight. Nós hoje vamos usar bastante a Escritura essa noite. Because we want to see what the Bible has to say, not what I have to say. Porque nós vamos mostrar o que a Bíblia tem a dizer, não o que eu tenho a dizer. Because this is the everlasting gospel to be preached to the world. Porque este é o evangelho eterno que deve ser pregado. So we will use the Bible to answer the questions for us. Então vamos ver o que a Bíblia nos tem a responder para nós. And we want to identify who the first angel's message is about. Nós temos que entender quem é aquele da mensagem do primeiro anjo. Now you remember the angel said, vocês se lembrem que o anjo diz, we worship God, the maker of heaven and earth. Vamos adorar a Deus que fez os céus e a terra. And in Acts chapter 14 and verse 15, e no verso 15, and it says there, and saying, sirs, why do ye these things? E dizendo, senhores, we also are men of like passions with you, and preach unto you that you should turn from these vanities. Vamos tentar abrir nossas Bíblias aí, dar uma ajudazinha aí, vamos ver. E dizendo, senhores, por que essas coisas? Porque nós somos homens com as mesmas paixões que vocês, e nós pregamos para que vocês se convertam dessas vaidades para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que neles estão.
Okay, thank you. So it says we are turned to the living God that made heaven and earth, the sea, and all things that are therein. Então aqui nos fala do Deus vivo que fez todas as coisas. Here we learn that the maker of all things is also called the living God. E o Deus que fez todas as coisas é um Deus vivo. This is the same description. É a mesma descrição. We read about it further in Acts chapter 17 and verse 24. E Atos capítulo 17, versículo 4, quem é Deus? And Paul here identifies for us a little more who the living God really is. E Paul identifies who the living God really is. Paulo identifica quem o Deus vivo é. It says, God that made the world and all things therein. Ele diz que Deus fez todas as coisas, Seeing that he is Lord of heaven and earth. olhem para o Deus que fez o céu e a terra, Dwelleth not in temples made with hands. que ele não habita em templos feitos por homens. So two descriptions we learn here. Duas descrições nós aprendemos aqui. The creator of all things O Criador de todas as coisas is called the living God, é o Deus vivo and the Lord of heaven and earth. e é o Senhor do céu e da terra. We're speaking about the same person here. Está falando da mesma pessoa aqui. I want to see plainly who that is. E aqui então nós temos o plano. Who is that? Who is the living God, Quem the é Lord of o heaven and earth? o Deus vivo, que é o Senhor do céu e da terra? Now, the most qualified person to tell us A pessoa mais qualificada para nos falar sobre isso is the one who came from heaven to earth. Is the one who came from heaven é to earth. aquele que veio do céu à terra. He is the most qualified Ele é o mais qualificado. to tell us who is the Lord of heaven and earth. Ele é o mais qualificado para nos responder quem é o Deus que fez o céu e a terra, o Senhor dos céus e da terra. And he tells us in Matthew 11:25. Ele nos fala em Mateus capítulo 11, verso 25. Jesus says, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth. E naquele tempo Jesus respondeu e disse: Obrigado, Deus, ó Pai, Senhor do céu e da terra. So here we see a very plain answer. According to Jesus, his Father is the Lord of heaven and earth. De acordo com Jesus, seu Pai é o Senhor do céu e da terra. And this is who the first angel's message is speaking about. E é sobre isto que o primeiro anjo está falando. Because he is the creator of all things. Porque ele é o criador de todas as coisas. Jesus explains this further in John chapter 17. Jesus explains further Jesus explicou sobre isso, sobre ele. in John chapter 17 Em João capítulo 17 and verse 3. e no versículo 3. And he says, "And this is life eternal, E esta é a vida eterna, that they might know thee, que te conheçam a ti, the only true God, o verdadeiro e único Deus, and Jesus Christ whom thou e hast sent." Jesus Cristo a quem has enviado. Here Jesus identifies his Father as the only true God. Então Jesus identificou o seu Pai como o único Deus verdadeiro. This is the Lord of heaven and earth. Este é o Senhor do céu e da terra. And this is the one whom the attention of the world is called to worship. E este então é aquele a quem o anjo está nos convidando para adorar. What about the living God? We read about that. O que então falar sobre o Deus vivo? Let's have a look at 1 Thessalonians chapter Vamos 1. dar uma olhada 1 Thessalonians em chapter 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10. verses 9 and 10. Versículos 9 e 10. And Paul there speaking, he says, "For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you." Thank you. So here we see that the living God is identified for us. Então aqui nós temos o Deus vivo identificado para nós. And who is he? Em quem é ele? He has a son, his name is Jesus. Ele tem um filho que se chama Jesus. So here we're seeing the Bible is giving us names and descriptions of who is in the first angel's message. Assim que a Bíblia nos dá nomes daquele que a primeira mensagem nos fala. So we just saw in 1 Thessalonians, the living God is the Father.
De acordo com 1 Tessalonicenses, aí nos capítulos mencionados, o Pai é o Deus vivo. And we also saw that the Lord of heaven and earth is also the Father. E o Senhor dos céus e da terra é também o Pai. And of course, the only true God, according to Jesus, is the Father. E de acordo então com Jesus, o verdadeiro e único Deus é o Pai. Now this is important to understand because this is what the first angel's message is about. Isto é importante nós entendermos porque esta é a mensagem do primeiro anjo. You see, when the Bible says, "Fear God, give glory to Him, and worship Him," E a Bíblia diz: temei a Deus em primeiro lugar, deem glória a Deus em segundo lugar, em terceiro adorem-no. we now know who it is speaking about. E sobre quem então o anjo está falando? It's speaking about the Father, Está falando do Pai. God the Father. Primeira mensagem angélica conclama adoração ao Pai. And this is so vital because the world now is not recognizing the position and authority of the Father. E o mundo moderno não está reconhecendo esta posição, esta identidade do Pai. That's why God sends this message from heaven as the last call to the world. Por isso é que esta mensagem de adoração ao Pai é a última mensagem de Deus à terra. And that's why we must understand who the message is really talking about. Então nós temos que entender sobre quem realmente esta mensagem está falando. And in order to confirm this, we want to look at more scripture. E Yes, we're going to look at more Bible verses to make sure vamos that we're on ver the right track. mais versículos bíblicos para confirmar isto que estamos afirmando. Because this is so important, we must make sure that we are correct in our understanding. Isto é muito importante para nós entendermos corretamente o que estamos And the best estudando. person to ask about this is the only one who is qualified to really tell us. E The best person that can tell us is the most qualified. a pessoa que vai nos responder isto é a pessoa mais bem qualificada para And that's respondê-lo, Christ Jesus. In Matthew que é 11, Jesus Cristo. 27, Jesus says, Mateus capítulo 11, versículos 27, Jesus disse: He says, "All things are delivered unto me of my Father, as coisas foram dadas por mim pelo meu Pai, and no man knoweth the Son but the Father. e ninguém conhece o Filho Neither- senão o Pai, Neither knoweth any man the Father save the Son, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, and he to whomsoever the Son will reveal him." e aquele a quem o Filho quiser revelar. So Jesus is the most acquainted with the Father, and he came to reveal him. Então Jesus veio para revelar seu Pai. And this is what the angel is speaking about in Revelation chapter 14. E é isto que o anjo está falando em Apocalipse 14. And there's only one group of people in this world that have been raised to give the three angels' messages. Então deve existir, se levantar um grupo neste mundo para dar estas três mensagens angélicas. And so it's Satan's purpose to confuse them about the message. E o propósito de Satan wants to confuse Satanás Us procura about the message. confundir essas mensagens. so that the work will not be finished. E é por isso então que o trabalho, a obra ainda não está e não foi terminada. And that's why we are still here. E é por isso que nós ainda estamos aqui. So we want to see how Jesus explains this for us. Vamos então ouvir o que Jesus nos explica sobre isso. In the book of Mark chapter 12. Mark chapter 12. Marcos capítulo 12. We have a story recorded where Jesus is asked a question. Há uma história de Jesus fazendo asking a question. Somebody was asking Ah, Jesus a question. Sim, em Marcos capítulo 12, alguém fez uma questão, uma pergunta a Jesus. And it's one of the scribes. E então ele descreve, And we read in verses 28 down to 32. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 32. É muito importante nós entendermos Marcos capítulo 12. You see, there were many times that people came and asked Jesus questions. As pessoas muitas vezes faziam perguntas a Jesus. And many times they came to test him with E the questions. aquele escriba fez a pergunta para testar a Jesus. And many times I love how Jesus answers them and just puts them to silence. E muitas vezes Jesus respondeu e colocou-os em silêncio. So this scribe was watching this and he thought he will test Jesus with a question. E eles procuravam testar Jesus com a questão.
Now you know what a scribe does? Você sabe o que ele que descreve aí? What's the job of a scribe? Does anyone know? What's the job of a scribe? What does a scribe do? O que o escriba fazia? Qual que era o emprego do escriba? Does anyone know? O que fazia um escriba? Escrevia, writers. Okay, they are writers. They copied the scriptures. Os escribas copiavam as escrituras. They didn't have a printer in those days to print a Bible. Eles naquele tempo não tinham imprensa. So if you wanted a copy of the Bible, a scribe had to write a copy. Então eles procuravam copiar a Bíblia, fazer uma cópia correta. So this man spent his days writing out the scriptures. Então este homem era um escritor, um copiador, um copista da Bíblia. And in doing that, he became very familiar with the Bible. E este escriba era bastante familiarizado, a Bíblia era bastante familiar a ele. And because he was familiar with the Bible, he wanted to test Jesus to see if he also knew what the Bible E is really como saying. ele era familiarizado com a Bíblia, ele procurou testar a Jesus para ver se Jesus conhecia a And so he Bíblia. comes with this question and he asks him in verse 28, E ele então fez essa questão que está descrita no verso 28. which is the first commandment of all? Qual é o primeiro mandamento, né? First commandment of all. Qual é o primeiro grande mandamento? That's a good question. É uma boa questão. How would you answer? Como vocês responderiam? Nobody knows? Ninguém sabe? Qual é o primeiro grande mandamento? What's the answer? Qual a resposta? There is only one God. Okay. So Existe um só Deus. usually people when they're asked what the first commandment is, they will say Muitas pessoas pensam que o primeiro mandamento diz to love God and to Louvar- love our neighbor. amar a Deus, que Deus é amor. Né? But we want to see exactly how Jesus answered this. Mas o que foi que exatamente o que Jesus And he disse? said there in the next verse, Jesus answered him and said unto him, E ele disse então, no verso said unto him, seguinte, the first of all the commandments is, o primeiro dos mandamentos é Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. O Deus verdadeiro é o único Deus, só existe um Deus. The Lord our God is one Lord. O Senhor nosso Deus, Yahvé nosso Deus, é único, é You see, Deus. Jesus was quoting from Deuteronomy chapter 6 and verse 4. Jesus estava reportando aquele escriba em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. And he says that this is the very foundation and principle of the whole Bible, all the commandments. E aí está o principal da Bíblia, o principal dos mandamentos. And we want to understand why. E nós temos que entender por quê. We want to see what he said as well. And he continues in the next verse. Vamos continuar no próximo verso. It says, And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. E amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Okay, this speaks about the love of God, doesn't it? Este fala sobre o amor de Deus, não é? And it's important to know that before we can love God, we must know who he is. Mas antes de nós amarmos a Deus, primeiramente nós temos que saber quem é Deus, quem é Ele. Who are we supposed to love? Quem supostamente nós devemos amar? So before we love God, we must first understand that he is one. A primeira coisa que nós temos que saber antes de amar a Deus é saber que Deus é único, é um. And this is a Bible principle that is vital to comprehend. Isto é o principal, a essência da Bíblia, isso é a essência do que nós temos que compreender. Before we can love God, we must know who he is. Antes de nós amarmos a Deus, primeiramente nós temos que compreender quem é Ele. This principle is repeated in the 10 commandments. Este princípio é repetido nos 10 mandamentos. Before God gave the 10 commandments, he did something. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, Before he gave the 10 commandments, antes de dar os 10 mandamentos, he said something. ele disse alguma coisa. He had to identify who he was. Ele identifica quem ele é. You remember he said, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt. Eu sou o Deus que os tirei da terra do Egito. And then he said, thou shalt have no other gods before me.
E não terás outros deuses diante de mim. So it's the same principle here. Este é o principal aqui. Before we can love God or obey His commandments, Antes de nós amarmos a Deus ou dele dar os 10 we mandamentos, must know who nós temos que entender this God quem is. é esse Deus. So this is what Jesus said. E é To por love isso God que and Jesus, love our e neighbor. por isso que Jesus disse que devemos amar a Deus. And then it's interesting because now the scribe was really thinking. The scribe, because of the answer that Jesus gave, he was Ele responding now, he was descreve, thinking. então aí descreve a resposta que Jesus deu. And this is what the scribe said, E isto descreve verse 32. versículo 32. It says, "And the scribe said unto him, Well, master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He." E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro Deus além dele. So he understood the principle that there is one God and no one else. E aí ele expôs ou entendeu que existe um só Deus e não mais. And he learned this from the Bible. Ele learned this truth from the Bible. E ele aprendeu essa verdade na Bíblia. And he understood that to love God and the neighbor is the most important thing. E ele disse que o outro mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Now I want to see how Jesus responded in verse 34. O que é que Jesus respondeu então no versículo 34? It says, "And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art E not Jesus far." vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. You are not far from the kingdom of God. Isso, ele repete: Não estás longe do reino de Deus. And notice what the next thing says. E o And que no que- man after that durst ask him any question. E o que é que então foi dito depois? Que nenhum homem, ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. You see, Jesus had answered the scribe with exactly what he wanted to hear. E Jesus respondeu para aquele escriba exatamente o que aquele escriba queria ouvir. We see because the scribe agreed with Jesus. E por isso é que aquele escriba concordou com Jesus. And when he agreed with Jesus, Jesus said, "You are not far from the kingdom." E ele concordou com Jesus e por isso Jesus disse: Você não está longe do reino de Deus. Wouldn't you like Jesus to say that about you tonight? O que Jesus iria dizer para você esta noite? That Jesus would say, you are not far from the kingdom of God. E Jesus iria dizer para você: Você também não está longe do reino de Deus? Jesus said this when the scribe understood that there is one God and none other but He. Jesus havia dito que existe um só Deus e nenhum outro, não é? And then based on that, we are to love God and, of course, love our neighbor. E então você deve amar a Deus e amar o seu próximo. Now, we want to understand who were they speaking about when they E- were having this conversation. Who were they speaking about when they were Sobre o conversing? que Jesus eles and the estavam scribe. falando nessa conversação? They were speaking about someone, weren't they? Eles estavam falando sobre alguém. And we want to identify clearly who they were speaking about. Aqui está identificado claramente sobre quem estavam eles falando. Because once we understand that and love God, we will not be far from the kingdom of God. E antes de você amar a Deus, você tem que saber quem é Deus. And of course, the God of the Jews is identified for us by Jesus himself. Jesus identifies who the God of the Jews really is. Jesus identificou quem exatamente o Deus dos judeus era. In John chapter 8 and verse 54. João capítulo 8, versículos 24. John 54. chapter 8 João and capítulo verse 8, verso 54. 54. And there Jesus tells us who they were speaking about very plainly. Jesus está explicando, falando sobre quem Jesus answered, "If I honor myself, my honor is nothing. Quem é o Deus dos judeus? Jesus está respondendo: It is my Father that É meu honoreth me, Pai of whom ye say that he is your God." que era o Deus deles. Jesus diz que o Deus dos judeus era o seu Pai e era o Deus deles. Jesus said that his Father Jesus disse que o seu Pai was their God. era o seu Deus. So this is who the scribe was referring to. E isso que Jesus descreveu. And Jesus told him he's not far from the kingdom of God. E você não está longe do reino de Deus. So this is
helpful information to establish the truth of the everlasting gospel. E esta revelação, este fundamento digamos, a base do Evangelho eterno da última mensagem. Let's have a look how Paul confirms this in 1 Corinthians 8:6. Let's see how Paul confirms this. Vamos ver como Paulo confirma isto. In 1 Corinthians 8:6. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. 1 Corinthians chapter 8. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. In the back of the program. Verse 6 says, "But to us there is but one God, the Father, of whom are all things." Mas para nós existe um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. One God, the Father, we already found that out. Um Deus, We already saw that in the scriptures. só há um Deus, de acordo com as Now, Escrituras. interesting description. It says, "Of whom are all things." De quem são todas as coisas. That tells us that He is the Creator, Então, Deus, o Pai, é o Criador. that He is the source, Ele é a fonte. that He is the one that is spoken of in Revelation 14, verse E é 7. isto que está então nos revelado em Apocalipse capítulo 14, verso And then it 6. continues, it says, "And we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Para Him." nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós para Ele, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas, e nós por Ele. You see, this truth has been forgotten by the world, Mas esta verdade tem sido esquecida pelo mundo. that there is only one God and none other but He, Existe somente um Deus e ninguém mais além dele. and that we are to worship Him and give glory to Him. Nós devemos adorá-lo, devemos dar glória a Ele. That's why God sends the last message of mercy in Revelation 14. Por isto é que esta é a última mensagem de misericórdia em Apocalipse. Now, when we 14. present this information to people, sometimes they say, "Well, that's true." Quando nós apresentamos essa mensagem, muitos dizem, é verdade, But mas they have an objection. nós temos uma objeção. And one of their objections is that God is indeed one, but Deus é um, mas there is in Hebrew a word that tells us that God is more than one. e a objeção é, nós temos em hebraico uma palavra Deus e essa palavra é. And they say, based on this Hebrew word, E esta palavra hebraica, God is really more than one. Deus é mais de um. And this word is Elohim. E esta palavra é Elohim. And this word is the word for God used in the scriptures. E esta é a palavra usada nas Escrituras para Deus. We find it in Genesis 1:1, Nós a encontramos em Gênesis capítulo 1, verso 1. where it says, "In the beginning, God." Quando se diz no princípio Deus, That word there is the Hebrew e a palavra Elohim. é Elohim. And of course, in Hebrew, this is a plural word. E naturalmente esta palavra em hebraico é uma palavra plural. So what we need to find is, how does this harmonize with what we read? Então, o que nós temos que fazer é como harmonizar esta palavra com aquilo que nós vimos antes. Is God more than one É because of Deus this word? mais de um por causa dessa palavra? And the answer is certainly no. E a resposta é certamente não. Because there is something in Hebrew that we must keep in mind. E existe algo em hebreu que there is something in Hebrew Something we want to understand in que the nós Hebrew devemos language. entender. And that is something called the plural of majesty. Nós devemos entender o chamado plural de majestade. I don't know if you have this in Portuguese. Nós não temos isso em português. Where you would refer to a single object or a certain single person with a plural word. E nós podemos falar, You use a plural word to refer to a single individual. nós podemos falar no plural, mas referindo-nos a uma pessoa no singular. And that means that they are very great. It's the plural of E majesty. este significado quer dizer que aquela pessoa é grandiosa, é muito grande. Este é o chamado plural de majestade. We want to look at an example of that in the scripture so we can understand it from the Bible. Nós temos um exemplo disso nas Escrituras para que nós entendamos a We Bíblia. look at Exodus chapter 7 and verse 1. Vamos ver Exodus chapter 7 and verse Êxodo 1. capítulo 7, versículo 1. Exodus 7. Êxodo Verse 7,
versículo 1. And in Exodus 7:1, we read the story of when God sent Moses to Pharaoh. E em Êxodo capítulo 7, Deus então diz aqui que And it says there, the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus, te ponho por Deus sobre Faraó. And the word for God there is the Hebrew word Elohim. E a palavra usada por Deus é a palavra hebraica Elohim. A plural word. Uma palavra no plural. Did that mean that Moses was more than one? E por causa disso que Deus usou a palavra Elohim para Moisés, significa que Moisés era mais de uma pessoa? The answer is no. It means Moses A was very resposta great. é não, é que Moisés era muito grande. Because this Grandioso. is what the meaning of the word is when it's applied to a single individual. Este então é o significado do que esta palavra quer dizer, uma palavra plural, mas usada para uma pessoa no singular. And we read about that a few chapters later in Exodus chapter 11 and verse 3. Nós lemos sobre esta palavra em Êxodo capítulo 11, versículo 3. We read an explanation of why God used this word to refer to Moses. Aqui está uma explicação do porquê Deus usou esta palavra referindo-se a Moisés. Exodus 11 verse 3. Êxodo capítulo 11, versículo 3. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. E o Senhor Moreover, deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. so here it tells us that the man Moses was very great. E então aqui está querendo dizer que o homem Moisés era muito grande, grandioso. That's what the word Elohim means when it's referring to a single individual. Isto é o que a palavra Elohim quer dizer, uma palavra plural, quando se refere a uma pessoa no singular. So Elohim, when it refers to the true God, Elohim é a palavra que nos fala do verdadeiro Deus, it doesn't mean that he is more than one, e ela não quer dizer que o verdadeiro Deus seja mais do que um, but it means that he is very great. mas sim ela quer dizer que ele, Deus, é grandioso, é muito grande. That's why the Bible tells us that he is the head of all things. E é por isso que a Bíblia diz que Deus é o cabeça de todas as coisas. Ephesians 4:6 says, one God and Father of all. Efésios capítulo 4, 6 diz, um Deus e Pai de tudo, Who is above todos. all and through all and in you all. que Ele está sobre todos, atua através de todos e está em todos. This is what the Bible teaches. Isto é o que a Bíblia ensina. And this is what the people who give the last message to the world must understand. E isto é o que o povo tem que dar para que a última mensagem seja dada. There is one God and none other but He, Existe um só Deus e ninguém mais além dele. and this one God is the Father. E este único Deus é o Pai. And that we are called to worship Him. E nós temos que adorar a Ele. And that's exactly what Jesus told the woman at the well. John 4:23. Exatamente o que Jesus disse para a mulher ali no poço. Jesus told us who the true worshipers will worship. E Jesus estava falando sobre... He told us who the true worshipers will worship. Jesus está falando sobre os verdadeiros adoradores. Let's have a look at it. John chapter 4 and verse 23. Capítulo 4, verso 23. John 4:23. João capítulo 4, verso 23. And the question is, do you want to be a true worshiper tonight? A questão é, tem sido você um verdadeiro adorador esta noite? Because the issue in the last days is over worship. The issue in the last days is over worship. Que a questão nos tempos antigos era quem se adorar. And this is what Jesus says, verse 23. E este é o que Jesus diz, verso 23. But the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o
Pai em espírito e em verdade. And they worship him in spirit and truth, for the Father seeketh such to worship him. Adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. And so you see here, this is what the issue of worship has to deal with. E This is what the issue of worship is dealing with. It's dealing with knowing who we are to worship. então é isto que nós temos que tratar, quem nós devemos adorar. And this information has been lost. That's why God is sending a message to the whole world. Esta informação se perdeu e é por isso que Deus envia uma mensagem para que saibamos quem deve ser adorado. Now we want to understand how we can worship the Father in spirit and in truth. Como nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade? We want to understand how we will do this. Nós temos que entender como nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. We want to know what is the way to come to the Father. Nós temos que entender qual é o caminho, como chegar até o Pai. And Jesus told us that in John chapter 14. E Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16. John 14 and verse 6. I think we all know 14 this verso verse. 6. John 14:6 says, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Então Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus said he is the only way that we can come to the Father. Jesus disse que ele era o único caminho através do qual se podia chegar ao Pai. And that includes in our worship. Então ele está incluído na adoração? The only way we can truly come to the Father in worship is through Jesus Christ. Então a verdadeira adoração inclui Jesus Cristo. You see, this is part of the first angel's message. E isto é parte da mensagem do primeiro anjo. We must tell people to worship God and how they Nós can come to temos God. que adorar ao verdadeiro Deus, ao único Deus, mas como adorá-lo? So we want to understand why is it that Jesus is the only way to the Father. E nós temos então que entender que Jesus é o único caminho ao Pai. A lot of people believe there are many ways to get to God. Uma porção de pessoas, um monte de pessoas acreditam que há muitos caminhos que levam a Deus. We're traveling in Fiji and there are people there who believe they can get to God through different other gods. E The Hindus, they believe in many gods. os hindus, por exemplo, acreditam em muitos deuses. And they believe in many ways you can approach God. E eles acreditam que existem muitos caminhos para os... And all the other religions, they offer different ways to E- approach God. E as religiões oferecem diferentes caminhos para chegar a And some Deus. people believe every way is valid. They will all end up in the same E place. muitas pessoas, o povo acredita que os vários caminhos então são válidos. But Jesus says there is actually only one way. Mas Jesus disse que existe somente um caminho. And he says that he is the only way. E ele disse que ele é o único caminho. And we want to understand why is he the only one? Então, nós temos que entender por que ele é o único caminho. We must understand this because this is part of the message so that we can help others E nós see. temos que entender o que é esta mensagem. What is his qualification that can make him say, I am the only one? E nós temos que entender... Repeat, please. What is his qualification that can make him say, I am the only one? E nós temos que entender a qualificação de que eu sou o único. The only one. And we want to see why. The Bible tells us that Jesus is very precious. There is an interesting verse in Scripture in the A book of Bíblia diz que Corinthians. Jesus é bastante precioso, precioso o Senhor Jesus. 1 Corinthians 3:23. 1 Coríntios capítulo 3, verso 23. We need to see what that says. 1 Corinthians 3:23. 1 Corinthians chapter 3 and verse 23. Notice what the Bible says, a very intriguing verse. He says, and ye are Christ's, and Christ is God's. E a Bíblia diz: vocês são de Cristo e Cristo de Deus. In another translation, it puts it clearly. It says, you belong to Christ, and Christ belongs to God. E nós temos que pertencer a Cristo, mas Cristo pertence a Deus. What does the Bible mean when it says Christ belongs to God? E o que a Bíblia quer dizer com Cristo pertence a Deus?
And we want to see how that has to do with making him the only way to the Father. E que nós temos que entender então que o porquê ele é o único caminho para ir ao Pai. How does Christ belong to God? Como nós devemos fazer para pertencer a Deus? And the Father himself answers this question for us. E o Pai mesmo nos dá a resposta para nós. He tells us how Christ belongs to him. Ele mesmo nos dá a resposta como Cristo pertence a ele. And he says that in Matthew 3:17. Em Mateus capítulo 3, verso 17. At the baptism of Jesus. At the baptism of Christ. No batismo de Cristo. And it says there, and lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." E uma voz disse do céu dizendo: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo." You see, the Father is saying how Christ belongs to him. O Pai está nos mostrando, nos explicando como é que Cristo pertence a ele. He says, "This is my beloved Ele Son." disse: "Este é o meu amado filho." That's why Christ belongs to God. Isto mostra como é que Cristo pertence ao Pai. Now this is very important. I don't want you to miss Isso é this. muito importante. How many times does the Father speak with an audible voice from heaven? Quantas vezes o Pai falou com alta voz do céu? In the New Testament. No Novo Testamento. Who remembers? How many times Quem se lembra? does the Father speak with an audible voice from heaven? Quantas vezes o Pai falou com uma alta voz do céu no Novo Testamento? 2 times. 2 times, and we have 3 times here. Okay. Any more bidders? Alguém mais? 2, 3, any more? Alguém mais? 3 ou mais? Okay. Ok. It's true, it's only 3 times. É verdade que são apenas 3 vezes. That's right. And it's interesting to note that it's not very often, it's not very common. Isto não é muito frequente, não é muito comum. It's actually very rare É muito raro that the Father speaks. quando o Pai fala. Now, could the Father have sent an angel to say these words from heaven? E quantas vezes o Pai enviou anjos para falar isso do céu? Was that possible? Uma possibilidade. Was it possible? Does É everybody possi- think so? É possível? Was it possible to send an angel to speak these words? É possível que o Pai envie um anjo para dizer essas palavras? Tu és meu filho amado. Eu digo, Was that caso, possible? Could God tell an angel, "Go tell them this is my son"? Poderia Deus enviar um anjo para que o anjo dissesse: "Este é meu filho"? Well, remember, God sent John to tell the people about Jesus, yes or no? E lembre-se que God sent John the Baptist to tell the people about Jesus. que João Batista falava para o povo sobre Jesus. And he told them, "This is the Lamb of God that takes away the sin of the world." E ele disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." So important was this information, though, that God did not send a messenger. E o importante é que para esta mensagem Deus não enviou um mensageiro. He had to speak with his own voice. Ele falou com a sua própria e alta voz. Ele próprio falou. That tells me that this is important information. E esta é uma importante informação. So important that God had to actually repeat it in the second time that he spoke. E ela é tão importante que Deus repetiu uma segunda vez. In Matthew chapter 17 and verse 5, we read about it. Em Mateus capítulo 17, versículo 5. Matthew 17 and verse 5. Mateus capítulo 17, versículo 5. This is at the Mount of Transfiguration. E aqui estamos no Monte da Transfiguração. And the same thing happened. It says, "While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him." Mateus capítulo 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. God speaking of his Son. Deus está falando sobre seu filho. This gives us a qualification of importance.
E ele dá uma qualificação importante. We hear the words of Jesus because he is the Son. E nós estamos ouvindo aí por que Jesus é o Filho. God didn't say, listen to him because he did great things. God did not say, listen to him because he did great things. Deus não disse, ouçam-no porque ele faz grandes coisas. But he said, listen to him because he is my Son. Mas, sim, Deus disse, ouçam-no porque ele é meu filho. That's what qualifies him. E isto é o que o qualifica, isto é o que qualifica Jesus. That's what makes what he says important. E isto é o que ele disse que é importante. And that's why God says, listen to him because he is my Son. E é por isso então que Deus disse, ouçam-no, porque ele é meu filho. And this is what we must understand, because this is what makes him the only way. E é isto que nós devemos entender, porque Jesus é o único caminho. And we will see in a minute. We will see that in a minute. E vamos ver. We will come to that. The Vamos third voltar. time that God spoke was in John chapter 12. A terceira vez que Deus falou foi em João capítulo John chapter 12. João capítulo 12. And we won't go there, but that's just to show that there were 3 times. Okay, our next point. Eu John não vou chapter mostrar 10 mais- verse 36. Eu não vou mostrar, mas estou apenas dizendo que foram 3 vezes. John chapter 10 and verse 36, we see, what did Jesus say about himself? What did Jesus say about himself? Em João capítulo 10, versículo 36, o que Jesus disse sobre si próprio? And he says there, say of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the Son of God. John 10:36. João capítulo 10, versículo 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? So Jesus said that he is the Son of God. Jesus disse que ele era o filho de Deus. That was his qualification. E esta então é a sua qualificação. And we already saw that this is very important, E isto então é muito importante, because God the Father had to speak it from heaven. porque Deus o Pai falou do céu. Not only that, but even the disciples recognized this. E ele queria que os discípulos reconhecessem isso. One day Jesus asked his disciples, he said, who do you say that I am? E Jesus então fez a pergunta para os discípulos: o que estão dizendo que eu sou? And in Matthew 16:16, Peter answers. E Mateus capítulo 16, versículo 16, nós temos a resposta de Pedro. Matthew 16:16, he says, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. The same description that we read about in Acts and in Revelation. Esta mesma descrição nós temos no livro de Atos e em Revelação. The living God Um Deus vivo, and Jesus Christ is the Son of the living God. e Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. You see, the disciples understood the identity of Jesus. E os discípulos entenderam e identificaram a Jesus. And this helps us understand why he is the only way, as we will see. E por isso é que nós, então, sabemos por que Jesus é o único caminho para Deus. Remember the story of the Apostle Paul when he became a Christian. Lembrem-se da história do apóstolo São Paulo quando ele se transformou em cristão. And you remember he used to persecute and kill the Christians. Lembrem-se de que ele usava perseguir os cristãos. And one day Jesus, of course, appeared to him E and he um was dia converted. Jesus então apareceu a ele And he became a Christian. e ele se tornou um cristão. Now it's interesting because when E é- Paul e é- became a Christian, E é interessante porque Paulo se transformou em um cristão. he began to preach. Começou a pregar. It's important to see what the very first sermon that Paul preached was. E é muito importante sabermos sobre o que falou Paulo no seu primeiro sermão. Have you ever wondered about Vocês that? já viram? Have you ever thought, what was the very first sermon that Paul preached as a Christian? Qual o primeiro sermão que pregou o apóstolo São Paulo como cristão? What did he speak about? O que ele falou, sobre o que ele falou? And the Bible tells us in Acts chapter 9. E
a Bíblia nos fala em Atos capítulo 9, Acts versículo chapter 20. 9, Atos capítulo 9, verso verse 20. 20. Acts 9:20. We see the very first sermon of this persecuting Paul as a Christian. E este é o primeiro sermão de Paulo após perseguir os cristãos. Verse 20 says, "And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God." E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Brothers and sisters, this sounds like it's very important. E This sounds like it's very important. aqui isto nos soa muito importante, Because the Father said it from heaven porque o Pai falou do céu twice. 2 vezes, Jesus said it about himself. Jesus falou sobre ele mesmo, Peter said it when Jesus asked him. Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus, And Paul, the apostle to the Gentiles, e preached Paulo, on it. apóstolo dos gentios, He preached about it in his very first sermon. no seu primeiro sermão. You know why this is so important? Vocês estão entendendo porque isso é tão importante? Because Jesus said he's going to build his church on this foundation. Porque Jesus disse que sobre esta verdade ele fundaria sua igreja. And so Paul, who is the apostle to the Gentiles, E Paulo, o apóstolo dos gentios, in helping to build the church of Jesus Christ, ele ajudou a construir a igreja de Jesus Cristo. he had to build it on that very same foundation. E ele construiu a igreja neste So fundamento. that's why his first sermon was on that foundation. Por isso que o seu primeiro sermão foi esse That fundamento. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Cristo é o Filho de Deus. And this is vital to understand, E isto então é o que nós temos que entender, because this is a foundation for the porque church. este é o fundamento da igreja. But you see, the enemies of Jesus were not happy about this. The enemies of Jesus were not happy about this. Mas os inimigos de Jesus não ficaram muito felizes com isso. We read about it in John chapter 5 and verse Nós 18. lemos em João capítulo 5, versículo 18. John 5 verse 18. João capítulo 5, verso 18. And over there we see a very interesting verse. I want you to pay careful attention to this verse. Vamos prestar atenção neste verso. It says, "Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God." Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. So when Jesus said that God was his Father, the Jews wanted to kill him. E como Jesus disse, pelo fato de Jesus haver dito que ele era o Filho de Deus, os judeus quiseram matá-lo. Because it meant something. Because it means something. Isto significa alguma coisa. The verse tells us what it means. E o que é que este verso significa? What does it mean when Jesus says that God was his Father? O que Jesus quis dizer quando Deus era seu Pai? What does it say? What does it say? O que ele disse? When Jesus says that God was his Father, it made him Igual a Deus. Quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, o que isso significava? equal with God. Que ele era igual a Deus. Now make no question, there's no question about it, make no mistake. Jesus Christ is equal with God. Não há erro. Jesus é igual a Deus. But we want to understand why Mas he nós is equal devemos with entender God. por que ele é igual a Deus. What is it that makes him equal with God? O que faz Jesus ser igual a Deus? And the Bible tells us right there in this E a verse. Bíblia nos diz a resposta. He is equal because he is the Son. Ele é igual porque ele é o Filho. In other words, his sonship is the basis of his equality. E a adoração está então baseada na igualdade. His sonship is the basis of his equality with God. Or his equality with God is based on his sonship. A igualdade de Jesus está baseada, pois, na sua filiação a Deus. In other words, we're talking about the divinity of Christ here. Em outras palavras, nós estamos falando, ou está se falando aqui, da divinidade de I Cristo. want you to pay careful attention because this is where the whole issue now becomes important.
Então prestem atenção porque isto é bastante importante. You see, the devil wants to attack and question the equality of Christ. É por isso então que Satanás procurou atacar a igualdade de Jesus com o Pai. So in order to attack it, he must attack the foundation of it. Então, para atacar esta verdade, ele procura atacar, ao atacar a igreja, ele ataca o fundamento da igreja, esta And the verdade. foundation of his equality, we saw, is the fact that he is the Son. O fundamento da igreja é que Jesus é igual a Deus por ser o Filho de Deus. So that means Satan will attack the sonship of Christ Por isso é que Satanás ataca exatamente a filiação de Jesus to question his equality. e que então questiona a igualdade. You remember, we read about this in the wilderness temptation in Luke chapter 4 and verse 3. Lembrem-se disso no deserto da tentação. Satan said to Jesus, "If thou be the Son of God." E Lucas capítulo 4, versículo 3, se você é o Filho de Deus. If you are the Son of God. What was he doing? Satanás se dirigiu a Jesus questionando se és o Filho de Deus. He was questioning the sonship. A sua questão He was questioning the fact that he is the Son. Por isso que Satanás questionou a sua filiação. So he Porque attacked that sonship. atacou perguntando se és o filho. And that means he was really attacking the position of equality that Jesus Ele estava has. atacando exatamente o porquê de ser Jesus igual a Deus. Now we want to understand this seems very important. Even the devil thinks this is E isto é important. tão importante porque o diabo procura destruir isso. O diabo reconhece que isso é importante. What is it that is so important about this? Why is it so often repeated in the scriptures? E por que então a Bíblia repete essa verdade? I want Repete to que Jesus see- é o Filho. How Jesus is really the Son of God. Como Jesus, a Bíblia então nos explica como Jesus é o Filho de Deus. And the Bible tells us in John 3:16. A Bíblia nos fala em João capítulo 3, verso 16. I think we all know it. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. E esse verso todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. The Bible tells us the only begotten E a Son. Bíblia nos fala do seu Filho único, only begotten Son, o seu único Filho, seu Filho unigênito. It tells us how he is a son. Deus nos fala como Jesus é Filho. And it says it plainly in the English. I don't know if it's the same in the Portuguese. It says he is the only begotten. Eu não sei se em português nós temos a mesma palavra, but we have the same word. Same word? Yes, Beautiful. yes, the same. Que Jesus é o Filho unigênito, quer dizer, ele é o único That gerado. means that he was born. É o único que é nascido, gerado. And this is further explained in John chapter 1 and verse 14. E isto é o que está explicado em João capítulo 1, versículo 14. John 1:14 tells us who he was born of. João capítulo 1, versículo 14 nos explica Who he was born of. como Jesus foi gerado, mais ou menos. Let's read it. Let's see what it says. John Okay. 1:14. It says, Vamos ler João capítulo 1, versículo 14. "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, de graça e verdade, não é? E o Filho unigênito do Pai, cheio de glória e verdade. So it tells us that he is the only begotten of the Father. A Bíblia nos fala que ele é o único nascido, gerado de Deus. He was born of the Father. Ele nasceu do Pai. That's how he is a son. É por isso que ele é o Filho. So it's not a title or a role, Não é um título ou but it's an actual fact é um fato that he was born of the Father, que Jesus nasceu do Pai. and that he is the only one born E of the por isso Father é that que ele é way. o único nascido do Pai. You see, this helps us understand why Jesus says, "I am the only way to the Father." Por isso que ele disse, eu sou o único caminho ao Because Pai. he is the only begotten Son. There's no Porque one ele é o else. único filho, o Filho unigênito. I want to ask the question, if this is the case, when did this happen? E então a questão é,
When did the Son become begotten of the Isso. Father, as the Bible says? A pergunta agora é: quando Jesus, digamos, nasceu do Pai? Does the Bible tell us the answer? E a Bíblia nos dá a resposta. Well, we can have a look. Vamos dar uma olhada. Micah chapter 5 verse 2, Old Testament. Micah chapter 5 verse 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Micah is in the Old Testament. Miqueias no Velho Testamento. Chapter 5 verse 2. And we look at this prophecy speaking about the coming and the birthplace of Christ, the Messiah. E a Bíblia aqui está nos falando nascimento. This is a prophecy about the coming and the birthplace of the Messiah. Esta é uma profecia da vinda e do nascimento do Messias. And it says there, but thou Bethlehem Ephratah, E a Bíblia diz: e tu, Belém Efrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel. posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o Senhor em Israel, Whose goings forth have been from of old, from everlasting. cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. It tells us of a time when Christ had his goings forth. E esse versículo está nos falando do tempo quando Jesus foi gerado. And in Hebrew, goings forth means family descent. Em hebreu, In Hebrew, goings forth means family descent. em hebreu, o significado disso representa descendência familiar. This is speaking of the time when Christ had a family descent, and it tells us that it's an eternity of the past. E aqui está nos falando de quando Cristo teve origem. E a origem desde os dias da It eternidade. tells us this is way before Bethlehem. E ele This is long before Bethlehem. era muito antes de Belém. It tells us that it is from the days of eternity. Está nos falando dos dias da eternidade. Now this is important to understand because this helps us to see why Jesus is the only way. Isto é importante para que nós entendamos por que Jesus é o único caminho. This helps us understand why Satan is attacking this truth. E é por isso que Satanás ataca e destrói. And this will help us understand the unique position that Christ holds above everyone else. É porque esta é a posição única que Cristo ocupa e que nenhum outro mais ocupa. Now let's look at a passage that sheds some more light on this. Vamos ver a passagem. Proverbs chapter 8. Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 25. This will give us more light on this topic. E estes textos vão nos dar mais luz sobre isto. Proverbs chapter 8 verses 22 to 25. Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 25. Proverbs 8, 22 to 25. And it says there from verse 22, I'll just read this straight through. 22 says, the Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Versículo 22. Verse 23, I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. Versículo 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. When there were no depths, I was brought forth, when there were no fountains abounding with water. Versículo 24. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. And verse 25, before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Jesus here is speaking under the title of wisdom through Solomon. Jesus aqui, ele é descrito com o título de sabedoria. You see, the title of wisdom is how Christ was speaking here. O título sabedoria é como Cristo está sendo descrito aqui. And he was speaking through the wisest writer of the scriptures. He was speaking through Solomon, the wisest man that wrote in the Bible. Ele é o homem sábio da Bíblia. You see, this was so important. God selected the wisest man
to record it. E isto é muito importante para que nós saibamos que Jesus é o sábio, né, dos homens. Solomon, of course, you know, is the wisest Salomão king. foi sábio. God chose the wisest king to record this information. Salomão foi um homem sábio e ele nos deu essa informação. And he tells us here twice that Christ is brought forth. O título, segundo, the second time of It Christ. says twice Christ was brought forth in verse 24 and 25. Twice it tells us here that Christ was brought forth. 2 times. Go ahead. E 2 vezes a Bíblia diz, Salomão, aqui nesses versos diz que Jesus foi gerado. And this is in direct connection with what the Father said from heaven twice. This is connected with what the Father said from heaven twice. Isto conecta aquilo que o Pai disse 2 vezes. And this, of course, is recorded in many places in the Old Testament. This information. This information that God had a son is recorded in the Old Testament in many places. E esta mensagem de que The fact that God has a son esse facto de que Deus tem um filho is recorded in the Old Testament in many places. nos reportado em vários lugares do Antigo Testamento. We will look at just one of them. Vamos ver em We will look at Daniel chapter 3. Daniel capítulo 3. We just want to see if this is indeed the truth that God had a son before anything was created. Daniel capítulo 3. Daniel 3. Did God have a son before anything was created? Que Deus tem um filho, God has a son. Yes, it tells us in Proverbs, God had a son before anything was created. Deus tem um filho antes da criação de todas as coisas. And this is recorded in Daniel chapter 3 verse 25. Isso é recordado em Daniel capítulo 3, versículo 20. You remember the story 25. when the 3 Hebrew boys were thrown in the fire? Vocês se lembram da história dos 3 hebreus na fornalha ardente? And the heathen king recognized something. It tells us in Daniel 3:25, he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos e que andam passando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º é semelhante ao Filho dos deuses. So here the heathen king knew that the God of the Hebrews had a son. Aqui então nós vemos que o Deus dos hebreus tinha um filho. How did the heathen king know that God has a son? Como que o Deus dos hebreus... How did the heathen king, how did Nebuchadnezzar know that God has a son? Como podemos saber aí que Deus tem um filho? Where did he find this information? Como nós encontramos essa informação? You see, the 3 boys told him the truth. Havia 3 rapazes na fornalha. They told him that their God has a son. They told him that their God has a son. E ele falou então que Deus tinha um filho, filho dos deuses. This is what they learned from Proverbs that we just read and other places. E isto então que nós encontramos também em outros lugares. And the question is, if this is the truth, did Jesus share this when he was here on earth? Então, a verdade é que Jesus partilhou esta verdade. Did he teach that he was really brought forth from the Father? E ele realmente mostrou que ele foi gerado do Pai. And we read about that in John chapter 16. Nós lemos sobre isso em João capítulo 16, verso 27. John 16:27. João 16, 27. It says, For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God. Porque o Pai mesmo ama-os, porque vocês têm me amado, e têm crido que eu saí do Pai. Jesus said that he came out from God. Jesus disse que ele saiu do Pai. That also means that he was born.
E isso então significa que ele nasceu do And we Pai. saw that he was born before anything was ever created. E ele então nasceu antes de todas as coisas serem criadas. And we also saw that he is the only one who was begotten of the Father. Por isso então ele é o único, o filho unigênito. Now we want to put all this information together. E se nós colocamos todas essas informações juntas, Just in concluding here so we can close. aí então nós podemos concluir. What does all this information look like when we put it together? O que todas essas informações nos dão quando elas são colocadas juntas? In other words, why is it so important that Christ is the Son? What does that mean? Então, nós podemos ver por que é tão importante sabermos que Jesus é o Filho de And we Deus. look at the answer here in the inheritance of Christ. As the Son of God, Nós temos então essa informação aqui em Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4. what did Christ inherit? E, The inheritance. sim, o que Cristo herdou do Pai. What did he inherit? O que ele herdou do Pai? Hebrews 1, 3 and 4. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. Hebrews chapter 1, verse 3 and 4. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. This is what starts answering the question for us as to why Jesus is the only way. Então, essa questão nos mostra por que Jesus é o único caminho. It says in verse 3 there, who being in the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Verse 4, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. So here it tells us that Christ inherited something. Então, esses versículos dizem que Cristo herdou alguma coisa. And he inherited something because he is the Son. E a sua herança é porque ele é o Filho. And this inheritance is said to be a more excellent name. E ele herdou do Pai o seu excelente nome. Por isso que a Bíblia diz que ele tem mais excelente nome. Now what does the word name mean in Scripture? E o que a palavra nome significa nas Escrituras? It means many things. E significa muitas coisas. Name means character. Nome é caráter, It means authority. significa autoridade, It means identity. significa identidade, It means nature. significa natureza, It means reputation. significa reputação, It means all these things. significa todas essas coisas. And there are Bible examples of meanings for the word name. A Bíblia nos dá, There are Bible examples for a all these Bíblia nos meanings. dá exemplos do que esta palavra significa. And so the Bible here tells us that Christ inherited a better name. A Bíblia nos está dizendo que Cristo herdou um nome melhor. Christ inherited all these things from his Father. Cristo herdou todas essas coisas do seu Pai. And it's these things that make him who he is. E essas coisas o fazem o que ele é. He inherited the very nature of his Father. Ele herdou a sua natureza do seu Pai. That's the nature of God. A natureza de Deus. That's why it makes him equal with God. Aqui está porque Cristo é igual a Deus. Even the very life of Christ E até a verdadeira vida de is Cristo part of this inheritance. é parte dessa The herança. Bible tells us this in John chapter 5. A Bíblia nos fala sobre isso em João capítulo 6. John chapter 5. Let's see 5, this perdão, verso 26. important verse. John 5, 20. No 26. importante verso de João capítulo 5, versículo 26. John 5:26, the Bible says, Em João capítulo 5, versículo 26, "For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself." porque como o Pai tem a vida em si mesmo,
assim também deu ao Filho, concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. You see, even the life of the Son was given by inheritance. Até a vida do Filho foi dada como herança. And this life, of course, is the divine life of God. E é por isso então que Jesus tem a divina vida. In Colossians chapter 1, it tells us what that really means. Em Colossenses capítulo 9 e capítulo 1, verso 19, nos explica o que isso significa. Colossians chapter 1:19 and 2:9. We'll start with 2:9. Colossians chapter 2, verse 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossians 2:9. It says there, "For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily." Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. And in chapter 1, verse 9, it tells us that this is because it was pleasing to the Father. E o versículo Chapter 9, 1, verse capítulo 1, versículo 19 19, diz: sorry. porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. It tells us that this is pleasing to the Father. E é por isso que isso foi agradável ao Pai. That's why he told us that this is his only begotten Son. É por isso que Jesus é o Filho unigênito. And this is what places him in a position of equality in nature with his Father. E é por causa disso, porque Jesus herdou tudo do Pai, o coloca numa posição de igualdade do Pai. Let's have a look at Philippians 2. Vamos ver agora Filipenses capítulo 2. Philippians 2 and verse Filipenses 6. 2, capítulo verso 6. Philippians 2:6. We'll see the position of Christ before he came to earth, that it's a position of equality. A posição de Cristo antes de vir a nós era uma posição de igualdade. Philippians 2:6 says, "Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God." Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz: porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. You see, Christ was equal with Assim, God. Cristo era igual a Deus. Do you understand now why he was equal? Vocês entenderam por que Cristo é igual a Deus? Because he inherited a Porque better ele, name than em the herança, He has an inheritance that is divine. ele recebeu uma herança divina. And it is this divine inheritance, because he is a son, E essa divina herança é porque ele é filho. is what qualifies him to be called God. E isto então é que o qualifica de ser chamado Deus. In Hebrews chapter 1 and verse 8, this is what we read. Em Hebreus capítulo 8, versículo 8. But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. That's in Hebrews chapter 1 and verse 8. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Go ahead. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. So here the Father is speaking to the Son and he calls him God. Aqui o Pai está se dirigindo ao Filho e o está chamando de Deus. Why is that? Por quê? Because he is the Son Porque of ele é o God. Filho de Deus. Remember, his sonship is the basis of his equality. Lembrem-se, a filiação de Jesus é o fundamento, é a base da sua igualdade. He is only God because he is the Son. Ele é Deus porque ele é o Filho. And that's what makes him so unique and special. There is no one else like him. That's what makes him unique and special. É por isso que isto o faz único e especial. Nobody else is like him. Ninguém mais é como ele, como Because he's Cristo. the only begotten Son. Porque ele é o Filho unigênito. You see, he is the only being who has the divine nature like the Father. Então, ele é o único que tem a natureza divina herdada do Pai. There are no other beings like that in the whole Não universe. existe nenhum outro ser no universo como ele. Because God had only one Porque Deus begotten tem Son. apenas um Filho unigênito. He only had one. Ele é And that's why somente um. Jesus says, I am this only
one. Por isso Jesus disse: eu sou o único. He is the only way to the Father. Eu sou o único caminho. He is the only one who is acquainted and knows the Father best. E ele é o único caminho. He knows the Father best, better than anyone else. Ele sabe o que o Pai é o melhor. And this is the only way that we can come to the Father in worship. Então Cristo é o único caminho através do qual nós podemos adorar Because a the Deus. first angel's message says that we are to fear God, give glory to Him, and worship Him. Então a primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai-lhe glória. And that's why when we honor the Son, we are really honoring and worshiping the Father. Então, quando adoramos o Pai, o único Deus, adorando através do único caminho que é seu Filho. John chapter 5:23. João capítulo 5, versículo 23. John 5:23. João capítulo 5, verso 23. And in John 5:23, the Bible tells us that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which hath sent him. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. You see here how Jesus tells us that we are to honor Him in exactly the same way that we honor the Father. Por isso que Jesus disse que nós temos que honrá-lo do mesmo modo que nós honramos o Pai. And now we understand why. It is because He is the only begotten Son. Agora nós entendemos por que ele é o Filho unigênito. He has the divine nature by inheritance. Ele tem a natureza divina por herança. That's what makes Him God. E isso o faz igual a Deus. That's what makes Him the only way to God. E isso o faz o único caminho a Deus. And that's what makes Him worthy of our worship. E isso nos faz de Cristo o único meio e caminho para a adoração. Because when we worship Him, we are really worshiping the Father. Porque quando nós o estamos adorando, nós estamos adorando o Pai. Because everything that Christ has, He received from Porque the Father. todas as coisas que Cristo tem, Ele as recebeu do Pai. So the first angel's message is telling the world Assim é que a primeira mensagem angélica fala ao mundo to recognize that the Father is the only true source of everything. reconheçam, diz a primeira mensagem angélica, que o Pai é a única fonte de tudo no universo. That He is the creator of all things. Ele é o criador de todas as coisas. He is the great source of all. Ele é a fonte, a grande fonte de todas as coisas. And the evidence of that is that His Son inherited all things E o Filho recebeu em herança todas as coisas from the Father. do Pai. He is the source. Ele é a fonte, You see, o Pai. people today have been confused over this issue of worship. E isto às vezes, People today are confused o povo over the issue of atualmente worship. fica confundido. We must recognize that we are to worship the only true God through His Son. Quando We worship the only true God through His Son. Quando nós adoramos o verdadeiro Deus, adoramos o Filho. That's why we must understand who the Father is and who the Son is. Nós temos que entender quem o Pai é e quem o Filho é. And when we deny the sonship, we dishonor the Father. E When Por we isso que o Filho deny diz the que- sonship, we dishonor the Father. que When we quando nós negamos o reject the Filho, fact that quando he is the nós Son. negamos o Filho, nós estamos negando o Pai. That's right. That's why the Bible tells us here we honor the Son as we honor the Father. Go ahead. We honor the Son in the same way that we honor the Father. Nós temos que honrar o Filho como nós honramos o Pai. Okay, our last verse for tonight. To see how important this is. Vamos ver então quão importante isto é. 1 John 4:15. This is our João last capítulo verse. 4, versículo 15. And then we can go and think on these things. 1 John Então 4:15. vamos pensar nessas coisas. It tells us how important it is to understand or recognize that Christ is the only begotten Son of God. Então é importante que nós reconheçamos que Jesus é o Filho unigênito de Deus. It tells us, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. E 1 João capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar o Filho, qualquer que confessar Jesus,
é o Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. You see how God will dwell with us is only through the acknowledgement of His Son. Se Deus habita em nós, é exclusivamente pelo nosso conhecimento do Filho. When we confess and believe that He is the Son, God can dwell with Quando us. nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus, Deus passa a habitar em nós. That's why when preaching the first angel's message, we must not only identify the Father, Por isso que a primeira mensagem angélica, se nós não identificamos o Pai, but we must also identify His Son. We Nós must só- also identify nós His só Son. identificamos o Pai quando identificamos o Filho. That's why God raised a movement to give this message to the whole world. Por isso Deus tem um movimento para dar esta mensagem ao mundo. Now, as we continue in our meetings throughout this program, we will understand clearer how it is we can have a relationship with God. Nós vamos, no nosso encontro, continuar e vamos entender a nossa relação, nosso relacionamento com Deus. Our time is finished tonight, but we will continue O tomorrow. tempo está terminado esta noite, mas nós continuaremos. Amigo. Because tomorrow we'll see how we can have a relationship with the Father and the Son, even though we cannot see them. E amanhã, então, nós mostraremos como nós podemos ter nosso relacionamento, a nossa relação com o Pai e com o Filho. Because this is part of worshiping the true Porque God. isto é parte da adoração ao verdadeiro Deus. Thank you. Did you Muito understand what we obrigado. talked about today? Vocês entenderam o que foi falado If you hoje? understood what we talked about, I'd like to see your hand up. Quem entendeu, levante a mão. Amen. Okay, well, praise the Amém. Lord. You see, spiritual things are Deus seja louvado. Vamos spiritually louvar a discerned. Deus. Let's pray together. Vamos orar juntos. Let's kneel in prayer. Our loving and eternal Father in heaven, E nosso amado e eterno Deus, we thank you for your Spirit that gives us understanding. nós te adoramos e te agradecemos pelo teu Espírito que nos fez entender essas coisas. We thank you for Jesus, your only Son. Muito obrigado por Jesus, o teu único Filho unigênito. And it's only because of Jesus that we are all here today. Unicamente por Jesus nós estamos aqui esta noite. Father, I pray that thou wilt help us to remember these things, Pai, eu oro para que nós nos lembremos dessas coisas and help us to be those who will worship you in spirit and in truth. e que estas coisas nos ensinem, nos façam te adorar em espírito e em verdade. Please bless each and every soul that is present here. Pai, abençoe cada uma das almas aqui presentes esta noite And bring us safely tomorrow to open thy word. e nos traga de volta salvos amanhã. We pray and thank thee in Jesus' name. E nós oramos tudo no nome de Jesus. Amen. Amém.